Eu não sei se está pegando. De um jeito muito global e pensando muito no que acontece no mundo, porque cada vez mais nós somos mais seres universais, né? Então, se a gente. E aí a pandemia ela veio nos trazer este grande aprendizado também, né? O quanto universal que nós somos. Então, quando a gente olha para as empresas, a gente vê alguns pilares que são pilares importantes para o mundo. Então, por exemplo, sustentabilidade. A gente está vendo uma série de questões, de discussões frente à questão do clima, né? Como que as empresas podem trazer menos danos para o mercado. Então, esse eu acho que é um bloco que ele é universal, o próprio Brasil, e existem essas discussões no nosso próprio país, né? Todo mundo acompanha isso. Eu acho que a gente está até em débito com algumas questões, né? Mas se a gente pensar nesse grande bloco de sustentabilidade, a gente vai ver grandes profissões aí, né? De analista, gestor. Hoje mesmo, algumas empresas que têm muita interação com o ambiente, né? Elas que têm um impacto social grande, elas já têm áreas de sustentabilidade. Então, eu acho que esse é um pilar que vai crescer bastante, né? E que essa é uma pauta global, né? Uma outra pauta que eu acho que é global e que é uma área em grande crescimento é a questão da diversidade, né? Então, quando a gente vê as instruções do The World Economic Forum, né, na Suíça, a gente percebe que essa pauta é uma pauta também que está em todos os países, em alguns mais desenvolvidos, outros menos. E quando a gente olha tanto os grupos de empreendedores como as empresas, existe um grande investimento, né? Em você provocar e desenvolver a diversidade, né? No tocante a como é que a gente aumenta o número de. Bom, nos Estados Unidos está tendo uma grande discussão com a questão dos negros, né? Então, Sim. é uma questão social que nos Estados Unidos está chamando muita atenção, mas ela não é só nos Estados Unidos, né? Sim. Então, a gente tem a questão dos negros, das mulheres, né? Da igualdade das mulheres, né? Inclusive, eu faço um trabalho com lideranças femininas, Ah, que legal. que é uma coisa que eu gosto muito, mas existem algumas tendências que o próprio The World Economic Forum coloca que vai levar 100 anos para a gente ter uma igualdade, uma equiparação entre homem e mulher no mercado de trabalho. Mas, assim, falando de áreas, eu acho que essa área de diversidade aí são analistas, gerentes, empreendedores, né? Os idosos, né? Também é uma questão, porque o mundo está envelhecendo, né? E o senhor de 60 anos, ele não é o mesmo né, do século passado, né? Ele quer trabalhar, ele quer continuar, né? Até porque ele vai ter que trabalhar mais 10, 15 anos, porque ele vai viver 75, né? Com certeza, né? Então, assim, até porque ele precisa financeiramente e ele é o sênior de hoje, eles são capazes, né? Eles são, né? Não estão de chinelinho em casa, eles querem trabalhar, né? Então, obrigado. Obrigado. Então, assim, muitos empreendedores estão atuando nessa frente de como é que a gente ajuda, que esse é o impacto social, são as áreas de impacto social que eu vejo que está crescendo e vai crescer mais ainda, né? Então, se a gente imaginar 10 anos atrás, a gente teve também, de 2008, 2009, grandes empresas que geraram impacto social. Quem é que imaginou o Uber, né? Que também gerou um impacto social imenso, porque revirou o mercado, né? Sim. Com as pessoas dentro de seus carros fazendo seus negócios, a mesma coisa do Airbnb. Então, essa área de impacto social
promovendo transformações no mercado de trabalho, eu acho que é uma área que vai crescer muito, sabe, Roberto? Sim. Você levantou uma questão que eu não havia pensado. Nós temos homens e mulheres no mercado de trabalho. A condução dos empregos do futuro requer um treinamento diferenciado para homens e mulheres, já que elas enfrentam dificuldades adicionais? Essa área de desenvolvimento, assim, ela sempre vai precisar estar sendo uma prioridade, né? Cada vez mais. E estudando o assunto, eu tenho um livro, inclusive, que fala sobre isso. É um livro que eu lancei em 2020, ele foi lançado. Ele se chama Mulher, Empoderamento e Legado. E eu trago uma pesquisa sobre executivas do mercado de trabalho, tem CEOs também que respondem sobre essa pesquisa, e muitos estudos demonstram que as mulheres elas têm demandas diferentes, né? Elas têm questões diferentes, elas têm dificuldades diferentes dos homens, né? Então, em muitas empresas, eu trabalho para algumas empresas no qual eu ajudo as mulheres a se desenvolverem, porque se a gente lembrar bem, lá quando a gente era mais novinho, a mulher ia lavar louça e o menino ia jogar futebol, né? Sim. A mulher ia fazer serviço mais de suporte, né? E né? Com exceções, obviamente, né? Sim. Mas o menino, ele não era encarado como alguém que tem que fazer serviço doméstico, né? Então, essa transformação, ela também vem ocorrendo, né? Então, da mesma forma, quando a gente olha a questão do desenvolvimento da mulher e do homem, a gente percebe diferenças de gênero, né? O homem tem algumas questões que também, algumas questões relacionadas à confiança, como é que ele lida com ele, como é que ele se posiciona, mas a mulher tem muito mais, pela própria formação dela, né? Pela própria educação que ela teve. Você está dizendo confiança em si? Confiança em si. A mulher apresenta mais. Não, é o contrário. Muitas vezes o homem apresenta menos, é o contrário, né? Sim. Então, a gente faz um trabalho de ajudar essa mulher a se posicionar, né? Então, por exemplo, tem uma pesquisa na FGV, na Fundação Getúlio Vargas, que aborda o seguinte, e é uma pesquisa científica. A mulher, quando surge uma vaga, né, no mercado, e ela vê que ela tem 60% de chance de concorrer, ela já não concorre, né? O homem, ele concorre. Ele vai lá e ele concorre, né? Então, são posicionamentos diferentes, né? São formas de ver diferentes. Então, sim, eu acho que essa questão de desenvolvimento de mulher e de homem, de gêneros, é uma tendência de crescimento para que a gente chegue no futuro com um olhar diferente, com profissões diferentes, enfim. E dentro das empresas, e você tem contato com empresas no exterior e no Brasil, às vezes uma matriz lá e um segmento da empresa aqui, você acha que esse comportamento da mulher, que você falou que ela, puxa, tenho 60% de chance e não vou me arriscar, isso está dentro da empresa também, ou quando ela está fora do mercado e quer buscar um cargo em outra empresa? Os dois. Os dois. Dentro e fora, isso. Eu trabalho com algumas executivas que eu ajudo muito nessa questão de ultrapassar barreiras internas, porque às vezes eu tenho a sensação, Roberto, que as pessoas constroem muros, né? Portões que elas mesmas criaram, né? Sim. E a gente ajuda um pouco a pessoa a ver, porque às vezes a pessoa mesmo ela constrói barreiras para ela mesma, né? Sim. E às vezes ela não vê que essa barreira não é do mercado, mas é dela mesma.
Então, isso existe com certeza, dentro ou fora da empresa, com certeza. Nós temos no século passado, eu trabalhei em multinacional europeia, tá? Então, por exemplo, o budget era mais conservador quando se comparava com uma associada nossa nos Estados Unidos ou no Japão, né? Eu estou citando o budget como uma metáfora para dizer que as pessoas eram mais ou menos atiradas. Você acha que a pandemia lançou subiu a régua e generalizou isso? Todo mundo está saindo, vamos dizer, à caça de novas oportunidades em qualquer país, em qualquer canto do mundo? Eu percebo isso, sim. Acho que a globalização lá atrás, quando ela aconteceu, ela já deu esse passo, né? De você olhar o mundo de um jeito diferente. Mas eu acho que a pandemia, ela deu 10 passos na frente. Porque eu trabalho para alguns clientes que tiveram que aprender a lidar com a pandemia, com a globalização, né? Então, essa questão de você ter que ser mais competitivo, ela precisou existir e precisará existir, né? Precisará existir para você poder estar no mercado sendo relevante, né? Então, como é que você faz para ser relevante, né? Então, hoje em dia, por exemplo, acabei de dar uma entrevista para uma revista. É muito importante a gente analisar os skills dos líderes, né? Porque os líderes, antes da pandemia, eles trabalhavam com pessoas mais presenciais, né? Então, óbvio, tem alguns que já trabalhavam de uma maneira virtual, mas eles tiveram que aprender a desenvolver empatia, né? A engajar as pessoas que estão lá em casa, né? A lidar com a questão da produtividade, de como é que você engaja, como é que você motiva de um jeito completamente diferente. Alguns líderes saem na frente, né? Por quê? Porque conseguem, têm características, têm habilidades, né? Outros já é difícil, né? Então, acho que respondendo a sua pergunta, acho que essa é uma questão importante. Eu acho que cada vez mais a gente precisa olhar o mercado de uma maneira mais universal. Como eu comecei falando, né? Acho que essa conversa universal, ela precisa existir. Quando eu sempre volto para o século XX, porque na verdade é outro século, no sentido, né, amplo da coisa. Era comum que houvesse um certo canibalismo na empresa para você avaliar o potencial de candidatos a um novo cargo, tá? Hoje em dia, nós temos que ter essa visão sistêmica, onde questões éticas, especialmente no Brasil, depois de Lava Jato e tudo mais, isso ganhou uma nova dinâmica. Como é que as empresas estão avançando na governança, na questão interna, entre a competitividade dos seus colaboradores e quando vai trazer alguém de fora? Porque cada vez mais, Roberto, a gente tem essa questão de cuidado ético, né? Então, eu não sei se você lembra, mas eu, quando trabalhei na Sodexo, eu trabalhei muito com a lei de Sarbanes-Oxley, que ela já, naquela época, há uns 10 anos atrás, talvez um pouco mais, uns 15 anos atrás, ela já trazia políticas e regras e procedimentos para você poder lidar com fornecedor, com regras internas, né? Então, tem uma série de políticas e comportamentos que você tem que lidar. Hoje está mais sério ainda, porque quando a gente trabalha com conselheiros, né, a questão da ética, ela é, assim, fundamental, né, para você poder gerir o seu negócio, né? Eu acho que ainda, Roberto, a questão de ética é ainda uma questão que a gente precisa crescer muito, principalmente quando a gente olha a política. Sim, os maus exemplos, né? Sim.
a gente olha grandes organizações, e aí vai Vale, Petrobras e tantas outras, né? Eu acho que é um campo que a gente ainda está em evolução, mas eu vejo, com certeza, e graças a Deus a gente tem algumas mudanças boas no mundo, como o presidente dos Estados Unidos, né? A fala dele é uma fala de muita nobreza, né? De uma liderança muito nobre. Então, eu acho que esse tema é um tema que a gente está caminhando, mas eu vejo particularmente, não sei a sua opinião, Roberto, mas eu vejo esse tema ainda muito em evolução. Agora, quando a gente olha para as empresas, praticamente todas as empresas que a gente vê têm uma área que desenvolve a questão ética, de governança, que pensa na tecnologia, nos processos, para que isso seja uma prática da organização, né? A gente pode dizer que governança, o estudo da governança e os modelos de governança é uma profissão do futuro, né? Sem dúvida, né? Então, existe alguma, digamos, escolas para esse tipo de desenvolvimento? Existem as grandes escolas, né? Então, em que países? Existe fora do Brasil, se alguém quiser ir para fora do Brasil, então Estados Unidos tem muito, Canadá tem várias escolas boas, no próprio Brasil também tem, né? Então, em Brasília. Mas tem escolas boas. Eu sou muito positiva, sabe, Roberto? Eu também. Eu acredito que tem boa. Tem muita gente querendo fazer o bem. Eu acho que tem mais gente boa do que gente ruim, sabe? Então, eu acredito que esse tema de ética, né, de você fazer o certo, né, eu acho que ele está ainda em evolução, mas eu vejo que tem muito brasileiro muito bom, gozado, que na pandemia a gente observa muito isso, né, o quanto que as pessoas querem ajudar, né, então quando a gente observa as pessoas que têm menos, né, então pessoas das favelas, um ajudando o outro, tem pouco, mas com pouco que tem ajuda o outro que não tem nada, sim, né, então eu sou muito positiva nesse sentido, mas a governança em si, né? Existem estudos, existem tendências que dizem que a gente está crescendo muito nessa área de conselho, né? Fazendo com que ele seja mais profissionalizado, que tenha mais mulheres, né? Então, acho que essa área, sem dúvida, vai crescer muito. Termina. Uma outra área que eu acho que a gente precisa olhar, e a gente que está no mercado há mais tempo, a gente precisa cuidar muito, é a própria área de transformação digital, né? Essa área, essas profissões ligadas à transformação digital, então, cybersecurity, né, que são os analistas de segurança da informação, porque as pessoas estão em casa, né? Assim, os nossos servidores, o que a gente tem em casa, né? Então, segurança da informação, acho que é uma área importantíssima. Essas soluções, arquiteto de soluções, sabe? Para você poder desenvolver o seu trabalho, e aí utilizando inteligência artificial, né? Acho que são áreas que vão crescer muito. E também são áreas que o The World Economic Forum fala que, de fato, é uma aposta nos próximos 50 anos, essas profissões ligadas à gestão, à análise das informações, Big Data, enfim, essas áreas acho que são áreas importantes. E para a gente, eu acho que tem um desafio, para a gente que está na estrada faz tempo, de curiosidade, né? De estar sempre mexendo, curiosidade, e faz, por exemplo, eu dou muitos treinamentos, né? E eu dou utilizando muito Zoom. Eu nunca tinha dado em anos anteriores, nunca tinha usado tanto, porque ali você tem uma série de técnicas, né? Então, para a gente que está na estrada faz tempo, a gente também tem que desenvolver, né, Roberto, essa Sim, sem dúvida. Curiosidade. Sem dúvida. E significa que se a curiosidade passa a ser um atributo fundamental, né,
temos que desenvolver um mecanismo de educação totalmente diferenciado agora, porque as crianças não foram preparadas para serem curiosas na aula, elas eram curiosas fora desse cenário, curioso com o pai ou com a mãe quando a relação assim permitia, ou às vezes curioso na rua com os amigos, né? Aí tem um desafio danado de grande, né, Silvana? Muito, muito. Eu acho que para os jovens que estão entrando no mercado de trabalho, eu acho que tem muito espaço para desenvolver essa questão da relação, né, com o outro, né? Porque o jovem, ele acaba tendo, às vezes, muito menos contato, porque fica muito mais no celular, utilizando muita tecnologia, né? Então, a relação com o outro é importante. O jovem também, ele, muitas vezes, ele quer as coisas mais rápido, né? Mas as empresas não estão, as grandes empresas, elas não estão assim tão rápidas, né? Sim. Até porque ela é grande e uma tomada de decisão requer, lógico, tempo, né? O ciclo, né? Então, o ciclo de carreira precisa ser respeitado, porque você não vai... A não ser que você abra um negócio, e aí é outro tipo de timing, né? De ritmo, né? Essa questão da empatia, né, de desenvolver empatia, de se relacionar com o outro, acho que é uma questão importante. Eu acho que é por aí, assim, eu acho que essa área de relacionamento, sem dúvida alguma, acho que a curiosidade é, assim, importantíssima, mas sempre conectada com soft skills que vão ajudar essa pessoa a se desenvolver, a ser humilde, a pedir desculpas, a falar que errou e tentar de novo, a lidar com frustração, né, Roberto? Porque a gente aprendeu a lidar com frustração, mas o jovem às vezes não, né? E aí desiste, vai para outra coisa. Significa que temos que investir no ser humano, que você está falando, né? Agora, antes de investir no profissional. Aí vem uma questão que abala o meu emocional, que é o seguinte, né? Estamos numa pandemia, talvez no início do fim, vamos colocar assim, tá? Mas vai demorar para que os negócios retornem com normalidade na relação das pessoas, que não terão tanto contato quanto tínhamos antes, pessoalmente falando, tá? Como que fica a mulher em casa cuidando do filho, que tem que dizer, olha, para o chefe, dá um tempo que eu tenho que dar de mamar para o bebê, quer dizer, investir nesse lado humano, no meio da pandemia, onde as empresas estão tendo que sobreviver, tá rolando direitinho isso, ou tá tendo um tiroteio bravo entre o chefe e o subordinado? Então, eu acho que durante a pandemia esse é um dos desafios, sabe, Roberto? Você cuidar das pessoas e, ao mesmo tempo, trazer resultados, né? E não pode ser dicotômico, né? Porque se você ou cuida das pessoas ou traz resultados, fica difícil, porque o líder, ele traz os resultados através das pessoas. E aí é que está o desafio, né? Dele entender que essa mãe precisa mesmo parar para dar mamar para a criança, para cuidar, para almoçar, né? E aí é que está o desafio. E aí é que os líderes se diferenciam, né? Aí é o joio do trigo, né? Como é que eles se separam? Porque o líder, ele precisa fazer isso, mesmo na pandemia, mesmo à distância, ele precisa olhar para as pessoas, olhar nos olhos, prestar atenção como é que está aquela pessoa, quais são os problemas, as questões que ela tem, né? Sim, sim. Ok. Silvana, nós já estamos chegando no final do nosso tempo, tá? E enquanto eu ouvia você falar, né, antes das suas despedidas, já fica um convite para daqui a um ano a gente voltar a conversar, porque eu gostaria de saber como ocorrerá o retorno para um novo normal, vamos chamar assim, novo normal 2,
tá? Como que isso se dará e como que você enxergará esse novo cenário, tá? Deixa suas despedidas e aquilo que você achar conveniente de conselho para quem nos assiste. Primeiramente eu quero agradecer a todos, quero agradecer também a você, Roberto. Eu acho que são reflexões importantes. Eu sempre, como eu disse, eu sempre tenho um olhar muito positivo sobre a vida e sobre a evolução do ser humano. Eu acho que, no fundo, a pandemia ela traz uma evolução para o ser humano e para o trabalhador. Então, assim, o recado que eu deixo pensa muito positivo, se desenvolve, desenvolve a questão criativa, inovadora, olhando para as coisas, estudando muito, porque no final tudo dá certo. É isso aí. Legal. Obrigado. Com você, tá? Vou procurar o seu livro e vou lê-lo, tá? E assim na próxima entrevista eu estarei com mais informações a seu respeito, ainda além daquelas que recebi, que são excelentes. Muito obrigado, viu, Silvana? Muito obrigado vocês. Até breve, hein? Até breve. O programa Sustentabilidade encerra mais essa edição, falando do mundo atual, do mundo dos negócios, falando da responsabilidade social corporativa, que faz parte do tripé da sustentabilidade nesse novo cenário do mundo contemporâneo. Até a próxima edição, na semana que vem. Um abraço a todos e até breve. Legal.